Amados irmãos e irmãs, hoje sábado, 18ª semana do tempo comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. No Santo Evangelho de hoje, um homem se aproxima de Jesus e lhe suplica que faça pelo seu filho o que os seus discípulos não conseguiram fazer, ou seja, expulsar dele um demônio. E os discípulos então depois perguntam ao Senhor por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus responde: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Fé demasiado pequena. Foi esta a causa do fracasso dos discípulos do Senhor naquela situação e naquele tempo. E é também a causa do fracasso dos discípulos do Senhor do nosso tempo. O que significa ter uma fé demasiado pequena? Vejam bem, como a semente de mostarda, uma vez plantada na terra, deve crescer e se desenvolver como qualquer outra semente, nossa fé, uma vez plantada em nossa alma pelo batismo, deve também crescer e amadurecer. Mas ocorre que a fé foi plantada no coração de tantos cristãos, porém permanece ainda demasiado pequena. E isso não é normal. É uma doença chamada deficiência de fé, ou simplesmente falta de fé. E meus irmãos, há muitos séculos, essa doença da falta de fé já virou pandemia na igreja, muito pior do que a pandemia do coronavírus. E quais são os sintomas dessa doença da falta de fé? O primeiro sintoma: ausência ou deficiência na vida de oração. Quem não reza ou reza pouco, certamente está doente em sua fé. Uma fé forte e saudável é expressa pela prática diária e constante da oração. O segundo sintoma dessa doença é a falta de conversão. Quem diz crer, mas continua o mesmo pecador miserável de sempre, não avança em seu caminho de conversão, está doente em sua fé. E o avançar do nosso caminho de conversão é medido principalmente pela nossa capacidade de amar e de perdoar. Diz São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus. O que significa: quem não ama não tem fé. O terceiro sintoma dessa doença é a falta de coragem no meio dos sofrimentos. Uma vez, os discípulos do Senhor estavam no barco e ele estava com eles, porém dormindo. E uma grande tempestade parecia querer afundar o barco e eles, com muito medo, acordaram o Senhor e ele lhes repreendeu, dizendo: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Por isso, meus irmãos, o medo e o desespero em meio às tormentas e aos sofrimentos da vida são um sintoma de falta de fé. Então, pior que a pandemia do coronavírus é a pandemia da falta de fé. O coronavírus não faz a nossa alma perecer, mas a falta de fé sim.
Por isso, se você se identificou com um ou mais dos sintomas que aqui eu falei, corra para o médico dos médicos, que é Jesus. Preferencialmente, vá muitas vezes ao consultório dele, chamado Capela do Santíssimo, e peça-lhe insistentemente que ele cure e livre desse mal. E a cura começa justamente aí, na oração, na adoração, no contato íntimo com o Senhor. Rezemos: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.